Oração? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre gratidão. Quantos são gratos ao Senhor? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. Lucas 17, a partir do versículo de número 11. Olha o som do avivamento aí na igreja. Das páginas da Bíblia virando, isso é bom demais. Quantos acharam? Digam amém. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: E acontecendo que, indo ele a Jerusalém, está falando de Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E acontecendo que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondeu Jesus: Não foram 10 limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão somente esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se eu pudesse colocar uma palavra aqui nesse texto, eu diria assim: levanta-te e vai, a tua gratidão te salvou. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o poder da gratidão. E pensando nesse tema, pensando nesse texto, o Espírito Santo trouxe no meu coração uma verdade. Porque um dos princípios do reino de Deus é a gratidão. Tanto é que quando o apóstolo Paulo escreve sua carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A gratidão não é um conselho, a gratidão é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, pastor, mas como a gente pode dar graças por coisas tão terríveis que a gente passa na vida? Pois é, eu também fico me perguntando muitas vezes isso, né? Eu fico me perguntando, por que meu filho já não nasceu normal, já não nasceu já mamando como qualquer outra criança, mas a grande verdade é que ele nasceu. E enquanto a vida tem que ter gratidão. Então quando Paulo diz assim, olha, em tudo dai graça, ele está dizendo para você: procure olhar as coisas através das óticas de Jesus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então muitas coisas não acontecem na nossa vida, nós não conseguimos romper em muitas áreas, não é porque nós não temos buscado ao Senhor, ou não é porque Deus não seja bom. Deus mais do que ninguém deseja fazer com que você rompa em todas as áreas da sua vida. Deus mais do que ninguém deseja fazer você romper nas suas finanças, na sua família, na sua vida profissional, em todas as áreas da sua vida, porque Ele é bom. Isso faz parte da natureza de Deus. E muitas vezes você diz: Deus é bom, eu estou buscando, mas parece que algumas coisas não rompem. E Deus está dizendo: pois é, está faltando um ingrediente aí chamado, quem pode chutar? Gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós precisamos entender que esse é um princípio, porque a bênção de Deus não é algo que vem sobre as nossas vidas de qualquer maneira. Existem princípios que nós precisamos praticar para construir uma trajetória de milagres, uma trajetória de bênçãos na nossa caminhada cristã. E hoje, através desse texto, nós iremos externar aqui algumas lições que nos ensinam o poder da gratidão, porque a gratidão é um valor. Diga comigo: a gratidão é um valor, e Deus deseja que sejamos gratos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus está cumprindo o seu ministério, e ele passa agora perto da aldeia dos samaritanos, e a Bíblia diz que 10 leprosos viram a Jesus de longe, e eles pararam, porque eles não podiam se aproximar. A condição da lepra impedia o leproso de estar próximo a alguém. Na verdade, para fora da cidade, dos muros e das portas, ficava o leprosário.
O leproso não podia ter contato com a sua família, o leproso não podia ir no templo adorar a Deus. O leproso não podia se aproximar dos seus filhos, porque era uma doença completamente contagiosa e muitas vezes incurável. Então, quando aqueles 10 leprosos vêm a Jesus de longe, eles clamam: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E o poder de Jesus é tão grande que Jesus não impôs as mãos, Jesus só liberou uma palavra: vão e mostrem-se aos sacerdotes, e vocês ficarão limpos. E o texto diz que eles foram limpos. E por que eles deveriam se mostrar aos sacerdotes? Por causa da lei mosaica. Um leproso, para ser restabelecido para a sociedade, ele devia ir lá no templo, se mostrar para o sacerdote deveria verificar ali se estava tudo certo mesmo, para que ele pudesse ter contato com as outras pessoas e adorar a Deus. E eles ficaram curados na hora, mas a Bíblia diz que só um voltou para dar graças a Deus e se prostrou aos pés de Jesus. Porque a gratidão é um valor. Eu quero que você grave algo no seu coração muito importante nessa manhã. Os milagres geram testemunho, mas a gratidão gera comunhão. Tem muita gente que para na página do milagre: eu estou testemunhando, mas eu não voltei para agradecer, eu não voltei para reconhecer, eu não entendi que muito melhor é ter comunhão com Jesus do que ter testemunho para contar. Tem gente que vem para a igreja, tem gente que tem uma vida com Cristo e busca ao Senhor e está tudo certo. A gente precisa de um milagre. A palavra de Deus diz: batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. E a gente pede, a gente faz campanha, a gente ora, e quando Jesus abre a porta, muitas vezes nós não temos coragem de devolver ao Senhor aquilo que nós recebemos da sua própria mão. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que a gratidão me aproxima de Jesus. Versículo de número 12 diz: e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E o versículo de número 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a Deus, e este era samaritano. Jesus não sabia que só um voltaria, sim ou não? Jesus é onisciente, sim ou não? E a grande questão é: por que Jesus abençoou sabendo que somente um voltaria para dar graças a Deus? Porque dar faz parte da natureza de Jesus. O nosso Deus é um Deus pródigo. O nosso Deus é um Deus que não nos trata segundo aquilo que nós somos e segundo as nossas atitudes, porque se fosse assim, nós estaríamos perdidos, irmãos. Ninguém estaria aqui, ninguém seria digno de adorar a Deus aqui nessa manhã tão maravilhosa, nesse culto tão poderoso, porque, irmãos, nós somos maus, sim ou não? Mas a natureza de Deus é dar sem reservas. Quantos se lembram da história do filho pródigo? O pastor Timothy Keller escreveu um livro chamado O Deus Pródigo. O que significa ser um Deus pródigo? Um Deus que dá sem reservas. Um dia o filho chegou para o pai falando: pai, dá minha parte da herança, que é de direito. O pai sabia que o filho gostava mais daquilo que ele podia oferecer do que dele. O pai sabia que o filho gostava mais das bênçãos do que da comunhão. E o que o pai fez? O pai reteve a bênção, sim ou não? O pai falou: filho, pode ir, Deus te abençoe, toma a sua parte da herança. Mesmo que quando o filho pedisse a herança antes do pai partir, significava que a presença do pai ou a vida do pai não significava nada para ele. Mas o pai deu, porque faz parte da natureza. Quantas coisas o Senhor tem nos dado, irmãos, sabendo que nós não voltaremos para agradecer, sabendo que nós não teremos coragem de devolver a Deus, ou quem sabe dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque muitas vezes nós estamos mais interessados naquilo que Deus pode nos dar, do que em quem realmente o Senhor é. Deus, Ele é um Deus pródigo e Ele jamais vai reter, mas o nosso desafio é voltar para dar glória a Deus quando nós recebemos uma bênção, quando nós recebemos um milagre. Quantas pessoas dizem: pastor, ore por mim, para Deus abrir uma porta de emprego, e Deus abre uma porta de emprego, e depois, cadê o irmão? Nunca mais veio para a igreja. Mas não é sobre a igreja, não é sobre o pastor, é sobre voltar para dar glória a Deus. Percebam que muitas vezes aquilo que Deus nos dá acaba se tornando uma barreira entre nós e Ele.
E o que Deus nos dá jamais pode ser uma barreira, porque vem para somar com a nossa vida cristã, e para que nós possamos ser ainda mais crentes, para que nós possamos ser ainda mais agradecidos. Sabe por quê, irmãos? A ingratidão tem a ver com a imaturidade. Já parou para pensar? A ingratidão tem a ver com a imaturidade. Eu me lembro que quando o Luiz Felipe tinha 5 anos aproximadamente, ele estava me pedindo há tempos um brinquedo muito caro. E eu com muito custo comprei aquele brinquedo para o Luiz. E nos primeiros dias que ele estava com aquele brinquedo, ele pegou e largou o brinquedo de lado, não queria mais saber do brinquedo. Eu olhava aquilo e falava, mas não é possível, filho. Papai suou para dar esse brinquedo, e brinca com esse brinquedo aqui, tentava brincar com ele, então vem cá filho, vamos brincar aqui com esse brinquedo, e ele nem queria saber do brinquedo, sabe por quê? A imaturidade, ela não nos permite enxergar o valor das coisas. O imaturo não enxerga o valor das coisas, e aí então, ele se torna alguém ingrato, porque ele não sabe o valor daquilo. Por isso que quando nós olhamos para o que Deus faz na nossa vida, nós não podemos olhar de qualquer maneira. Nós estamos tratando as obras do Senhor, aquilo que Ele tem feito por nós de qualquer maneira, e isso gera desvalorização, e logo nós nos tornamos pessoas ingratas. Por isso que a grande questão da fé não é apenas viver milagres, mas é amadurecer para saber valorizar aquilo que o Senhor tem feito. Eu tenho certeza que nessa manhã, quando você acordou, você disse, tem culto hoje, eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorá-lo. Mas por que você vai todo domingo para a igreja? Mas por que você vai todo domingo, sendo que você já sabe como que vai acontecer, irmão? Você vai chegar lá, vão ter 3 louvores, você vai chegar lá, alguém vai pregar, vai dar o recado, vai falar de oferta. Mas por que você vem aqui? Porque a gratidão me aproxima de Jesus. A gratidão me faz reconhecer quem Ele é. A gratidão me faz me prostrar aos pés de Jesus e adorá-lo, porque Ele é bom demais. Eu não merecia, mas Ele me perdoou. Eu não merecia, mas Ele me alcançou. E ainda que seja todo domingo, toda quinta-feira, todo domingo meu coração está queimando, porque Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Agora, Jesus fez questão de saber, cadê os outros 9? A Bíblia diz assim, olha, o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa saber, no caso é contrário, eu estou fazendo que vocês estão de frente para mim, tá bom? Isso aqui é direita, isso aqui é esquerda. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, mas Jesus aqui cobrou, cadê os outros 9? Sendo que eu não curei só você, eu curei outros 9 também. Muitas vezes, irmãos, quando nós não conseguimos enxergar o valor das coisas, e esse princípio do reino de Deus, a gente por imaturidade diz assim, eu não devo nada para ninguém, sim ou não? Você deve sim, você deve muito para as pessoas, primeiro para os seus pais, que te trouxeram a vida, primeiro para os seus pais que com muito suor te criaram. Já viu o perfil de algumas pessoas que dizem assim, eu não vejo a hora de casar para sair dessa casa? Sim ou não? O imaturo faz isso. Eu não vejo a hora de casar porque eu não aguento mais ficar aqui. Mal ele sabe que para o resto da vida ele vai receber uma Bíblia de boleto e uma louça suja para lavar. Porque o imaturo não sabe visualizar o valor das coisas. Quando eu sair daqui, a minha vida vai mudar. Ei, a Bíblia diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os seus dias na terra. Seu pai pode ser um pilantra, um cachaceiro, um mulherengo. Honre o seu pai, para que a promessa de longevidade de vida alcance sua vida, seu coração, sua casa. A gente faz isso. Você deve muito para as pessoas. Você deve muito primeiramente para os seus pais, segundamente para alguém que te arrumou um emprego. Eu já vi histórias absurdas no decorrer da minha vida com Cristo, no decorrer da igreja, pessoas que congregavam na mesma igreja, o irmão foi lá, indicou na empresa, o infeliz arrumou um emprego, agora está empregado, está crente, está abençoado, daqui a pouquinho está fazendo fofoca na empresa e falando mal do irmão que abriu a porta para ele. Porque a ingratidão nos afasta, mas a gratidão nos aproxima.
Não adianta jejuar demais, orar demais, pregar demais, descer na madrugada demais, se você não consegue ser grato a alguém que fez um bem para você. Tá difícil, né? Mas vai apertar mais um pouquinho. Gratidão, meu irmão. Às vezes nós não conseguimos ser gratos a um líder da igreja que tem orado pela sua vida, que tem ido atrás de você, e você fica bravo, sendo que a pessoa está tentando te aproximar para que a sua vida com Deus seja melhor. Ei, seja grato por alguém que é chato e pega no seu pé para você vir para a igreja, porque essa pessoa quer te ver bem, abençoado, feliz, crente, para que as coisas aconteçam na sua história. Sabe por quê? Porque lição não aprendida é lição repetida, irmão. Porque tem gente que não sai do deserto, não é porque Deus não é bom não, é porque não aprendeu a lição. E ao invés de nós usarmos a nossa boca como instrumento de gratidão, nós usamos a nossa boca como instrumento de maldição. Deus tirou o povo da terra do Egito com mão forte, Deus abriu o mar, o povo passou a pés a seco, a Bíblia diz. Só que quando eles chegam no deserto, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar, dizendo assim: por que Deus não nos deixou morrer na terra do Egito? Pelo menos lá a gente comia carne. E Deus olha e fala: meu Deus, que povo. O Deus falando: meu Deus, que povo ingrato. O próprio Deus olhou e falou: meu Deus, que povo ingrato, gente. Tá bom, mas olha, a minha natureza é uma natureza de pai pródigo. Eu vou mandar carne para vocês, e todos os dias pela manhã vocês terão uma porção do maná para colher. Porque mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Só que Deus não quer que você viva de misericórdia, Deus não quer que você viva de provisão. Deus quer abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. O que está faltando, pastor? Gratidão. Gratidão, irmão. Gratidão. Qual foi a última vez que você agradeceu alguém que fez um bem a você? Qual foi a última vez que você mandou um chocolate para um amigo que orou pela sua vida? Que nós não sejamos uma geração de gente individualista e insaciável, que sejamos uma geração de pessoas gratas, que saibam reconhecer o valor dos outros. Seja grato, porque a gratidão nos aproxima de Jesus. Ouça isso: a mesma voz que se levanta para pedir tem que ser a mesma voz que se levanta para agradecer. Pastor, unge a chave do carro aí. Eu estou quase falando: irmão, só se fizer o Pix agora. Não, faz o Pix na conta da igreja, tá bom? Unge a chave do carro, eu vou ungir. Ai, agora é só praia, só festa, só... E não volta para agradecer. Mas a Bíblia ensina: a mesma voz que se levanta para pedir tem que ser a mesma voz que se levanta para agradecer. Em outras palavras, a mesma intensidade que você tem, o mesmo anseio que você tem por algo de Deus na sua vida, tem que ser o mesmo anseio, o mesmo ímpeto da sua entrega. Você não pode ser bom só para pedir, você tem que ser bom para agradecer também. E como que eu sou bom agradecendo? Disponibilizando mais a sua vida para o reino de Deus. Parando de falar: eu estou cansado, mas não foi Deus que abriu a porta. Parando de dizer: eu estou sem dinheiro. Qual foi a última vez que você contribuiu e confiou em Deus? Porque eu me levanto para pedir, mas eu preciso também me levantar para agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque Ele é bom. Agora, sabe o que não dá? Para você pedir algo para Deus e Deus te dá, e agora você viver num desânimo lascado, irmão. Estava comentando agora com o pessoal lá na sala de oração. Eu falei: sabe por que eu não abro mão da nossa oração aqui? Todos os domingos, às 9h30, você que é obreiro tem que estar na sala de oração. Tem que estar na sala de oração. Por quê? A oração é uma ferramenta contra o desânimo. E o desânimo, irmão, é a maior estratégia de Satanás para te manter estagnado, para que nada aconteça na sua vida, para que você não conheça o Senhor como Ele realmente é. Desânimo é muito diferente de cansaço. Porque se você estiver cansado, irmão,
faz um pacote, vai viajar, vai molhar o pé lá na praia, vai andar descalço na areia, para as energias, oh misericórdia, a energia da terra. Crente acredita até em horóscopo, por que você não acredita que a energia vai puxar lá, a terra vai puxar a energia negativa? Pula 7 ondas glorificando a Deus, irmão. O que não dá é para você viver com essa cara sempre de quem comeu e não gostou por causa da sua ingratidão. Está cansado, irmão, vai viajar. Está cansado, vai descansar. Mas deixa de ser ingrato. Comece a adorar a Deus pela sua igreja. Comece a adorar a Deus pelos seus pastores. Comece a adorar a Deus pelo seu casamento. Comece a adorar a Deus pelos seus filhos. Porque a gratidão abre portas para que vivamos novos milagres nessa terra, em nome de Jesus. É isso, irmão, em nome de Jesus. Eu tenho dificuldade, gente, de lidar com gente desanimada. Eu não tenho paciência, mas eu estou pedindo para Deus. E eu não tenho problema nenhum de dizer que eu não tenho paciência, porque eu não sou perfeito, você também não é. É difícil lidar com gente desanimada. E Jesus também tinha dificuldade de lidar com gente desanimada. Porque todas as vezes que Jesus se depara com um desanimado, Ele não manifesta o seu poder. Todas as vezes que Jesus se depara com um desanimado, Ele não impõe as suas mãos, mas Ele libera uma palavra de ordem: levanta. Quem sabe, irmão, para você sair daqui hoje abençoado e as coisas começarem a fluir na sua vida, é somente você obedecer o que Deus está dizendo para você. Não é porque você não está orando, não é porque você não está vindo na igreja, não é porque você não está jejuando, mas muitas vezes não adianta orar, jejuar, vir na igreja e ser desobediente. Se você não consegue obedecer uma voz de comando do seu pastor, pai, precisa obedecer pastor. Sim, está na sua Bíblia. Obedecei aos vossos pastores e imitai a fé dos quais pastorei o rebanho de Deus, não por torpe ganância, mas entregando a sua própria vida. Hoje ninguém pode falar nada para ninguém. Hoje ninguém pode falar nada para ninguém, nosso coração já se fecha, a gente fala não quero mais, porque somos uma geração rasa, mas no nome precioso de Jesus nessa igreja, o Senhor está levantando uma geração de pessoas alicerçadas, com raízes profundas, pessoas gratas, pessoas crentes, pessoas que entregam a sua vida para Jesus, reconhecendo o valor das coisas. Porque quando o filho não se mata de trabalhar para comprar o brinquedo, ele larga para o lado. E o brinquedo é melhor do que o brinquedo do amiguinho que está na esquerda, mas ele larga o raio do brinquedo dele e quer o brinquedo do amiguinho que não vale nada. Quantas vezes nós temos feito isso com as pessoas que Deus tem colocado na nossa história? Quantas vezes nós temos feito isso com a igreja que Deus nos colocou para congregar? Quantas vezes nós temos feito isso com pastores que Deus nos levantou para cuidar de nós? Ah, pastor, está advogando em causa própria? Não, porque eu sou ovelha de um pastor também. Que o Senhor, no nome de Jesus, faça cair por terra esse sentimento que não provém dEle. E que o nosso coração seja mais simples, e que o nosso coração seja mais crente, e que haja sempre alguém para voltar e dizer: eu dou glória a Ti. Porque eu não podia entrar no templo, agora eu posso adorar. Eu dou glória a Ti porque eu estava longe, o Senhor me aproximou. Eu era sujo, o Senhor me limpou. Eu estava caído no lamaçal do pecado, agora eu estou limpo. O Senhor restaurou a minha vida, o Senhor restaurou a minha casa, o Senhor restaurou a minha família. Então eu não deixarei que nada e nem ninguém me afaste da comunhão contigo, Jesus. Será que tem crente para glorificar a Deus aqui nessa manhã, irmão? Porque o Espírito Santo está falando com você para sacudir você. Para de reclamar em nome de Jesus. Para de murmurar em nome de Jesus. Porque a gratidão anula o espírito de reclamação. Você conhece gente reclamona? É chato ficar perto de gente reclamona, não é? Isso pega, irmão. Assim como a fé pega, a murmuração pega também.
Se alguém é murmurador perto de você, você tem que ser abençoador 3 vezes mais. Que também não é lucro para a gente ficar se afastando de pessoas. Essa não é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é que nós ministremos a vida dessas pessoas. E se essas pessoas não receberem aquilo que nós carregamos, Jesus disse: não lance suas pérolas aos porcos. É forte, igreja. Estou vendo 3 falando em línguas lá atrás. Estou vendo 2 levantando da cadeira lá atrás. A gratidão anula o espírito de murmuração. O que você faz quando você acorda de manhã? Você já abre notícia ruim? Você já liga a TV? Ou você respira e inspira e diz: Senhor, obrigado por mais um fôlego de vida? O que você faz pela manhã? Você diz: mais uma vez eu tenho que acordar para essa rotina chata, para esse trabalho chato, eu estou endividado. Talvez se você esteja endividado porque você não é programado. Aí o emprego fica ruim, aí está tudo nublado. Não é porque Deus não seja bom, é porque você é imprudente, gasta mais do que pode. E Deus não quer isso para você. Deus quer que você levante-se pela manhã e saiba que o maior milagre que você pode viver naquele dia é estar respirando. Eu vi um vídeo essa semana que dizia: quanto que vale as suas pernas? Quanto que vale ter os seus 2 braços? Quanto que vale você ter uma respiração sem depender de um ventilador mecânico? Quanto que vale o seu coração bombeando sangue para o seu corpo e você ter a possibilidade de se levantar? Quanto que vale a sua cognição que te permite fazer coisas simples como fazer uma deglutição dos seus alimentos? Quanto que vale o seu intestino estar funcionando normalmente sem você estar usando uma bolsa colostômica para fazer as suas necessidades? Imagine de lá do céu Deus olhando a gente abençoado com cadeira confortável de 350 conto a unidade, coisa de igreja de bairro rico, dizendo: esse povo aí tem tudo, e dizendo: mas eles também são gratos. O ruim seria se Deus falasse: esse povo tem tudo, mas eles não têm nada, mas nós temos sim. Sabe por quê? Porque a gratidão é a memória do coração. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu me lembro que há 30 anos atrás Deus libertou minha mãe de uma legião de demônios. Esses dias atrás eu estava numa batalha espiritual no meu Getsemane, eu e Deus de madrugada, orando e questionando a Deus, falando: Deus, o que está acontecendo, Senhor? E aí começou a vir um filme na minha cabeça. Ouça isso, começou a vir um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu já havia passado nesses 7 anos que eu mudei para cá. Eu vim para cá por causa da igreja, e eu já estava começando a preparar o meu discurso para ir embora, porque na minha cabeça era assim: eu não vou conseguir cuidar de 2 crianças nessa condição. Jesus estava ficando pesado demais, e a Vilma nem sabia do que eu estava conversando com Deus. Era só eu e Deus, no meu Getsemane, batalhando com Deus. Senhor, está pesado demais. E sabe que o diabo soprou no meu ouvido? Não vale a pena. Você vai voltar para trás e vai olhar tudo que você fez e vai dizer: não vale a pena. E aí eu estou em casa no sábado, sabe aquele dia que parece que não vai acontecer nada? Recebi uma visita na minha casa, porque pastor precisa ser visitado também, viu, irmão? O seu líder precisa ser visitado também. Você que chora que ninguém liga para você, qual que foi a última vez que você ligou para alguém? Você que chora que ninguém te visitou, qual que foi a última vez que você visitou alguém? Eu recebi visitas na minha casa, isso é bom, gostoso, maravilhoso. Ao invés de nós criarmos problemas para os líderes, para os pastores, a gente deve se colocar como um canal de refrigério na vida deles. E recebi uma visita como recebi do Elcio e da Jaque esses dias. E Deus falou comigo de uma maneira que eu nunca havia vivido antes. Só eu e Deus sabíamos o que nós estávamos conversando no meu íntimo, e nem minha esposa sabia. E Deus falou assim para mim: olha, esses dias pela madrugada você estava guerreando, mas eu entrei na sua casa hoje para falar contigo face a face. Eu entrei na sua casa hoje para falar contigo, porque o diabo soprou nos seus ouvidos: não vale a pena.
Ele soprou nos seus ouvidos dizendo: eu vou voltar para trás e tudo será como antes. Mas eu estou dizendo hoje para você que o seu filho veio, não foi para trazer dificuldade e tristeza, ele veio para inaugurar um novo tempo na sua vida. Eu falei: meu Deus, mas por que é tão pesado assim? Porque às vezes Deus está me esmagando para mostrar para você que você tem tudo e se entrega tão pouco. Porque às vezes Deus vai esmagar alguém perto de você, para que você veja: olha o que essa pessoa está passando, e olha como você está abençoado, para que isso gere gratidão no nosso coração, gratidão por coisas simples, gratidão por coisas singelas, gratidão por estarmos aqui, porque a gratidão elimina tudo aquilo que é ruim da nossa vida, e nós rompemos para viver o novo de Deus. O Senhor, nessa manhã, através do despertamento de corações, vai começar a liberar bênçãos abundantes nesse lugar. E eu não estou dizendo da boca para fora, eu estou dizendo porque Ele está falando para mim, e eu tenho comunhão com Ele. Deus, através desse sentimento que Ele está arrancando hoje de você, esse sentimento que te põe para baixo, esse sentimento que te paralisa, Ele está colocando algo na sua vida excelente, para que você veja a bondade dEle, e bênçãos abundantes serão destravadas na sua história, no nome de Jesus. Bênçãos serão destravadas na sua história, em nome de Jesus. Colossenses 3,15, a Bíblia está repleta dizendo: sejam agradecidos, louvando a Deus com gratidão. Salmo 100, entrai pelas portas com ação de graças. Hoje eu entrei aqui nessa manhã, foi tão gostoso, os irmãos estavam abrindo a porta da igreja, e eu lembrava que o salmista Davi dizia: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza e a tua formosura. O lugar de estarmos aqui nessa manhã é lugar de contemplação, irmão. Quando eu vejo jovens cantando aqui, eu estou contemplando a Jesus. Quando eu vejo crianças subindo por departamento infantil, eu estou contemplando a Jesus. Quando eu vejo líderes aqui pregando a palavra, eu estou contemplando a Jesus. Quando eu vejo pessoas trabalhando para que o culto possa acontecer, eu estou contemplando a Jesus. Quando tem alguém atrás de uma câmera para que um coração seja alcançado, eu estou contemplando a Jesus. Quando eu vejo aqueles homens lá em cima sendo escorraçados muitas vezes porque não está dando certo aqui, eu estou contemplando a Jesus. A gente não pode se acostumar com as coisas de Deus. Não são normais, são sobrenaturais. Você está vendo esse irmão que está filmando aqui? Muita gente fica bravo com ele porque ele é chato. E eu já fiquei bravo com ele porque ele é chato. Mas sabe por que ele é chato? Porque ele não quer oferecer para Deus qualquer coisa. Se a gente oferecesse para Deus o que a gente oferece lá fora, como será que estaria essa igreja a ver? Estou falando de coisas que a gente compra, estou falando de como será que estaríamos nós. Eu contemplo a Jesus quando eu vejo isso. E esses meninos têm que me aturar, irmãos, porque eu sou chato. Fala a verdade, Rafa. Outro dia marcou uma reunião, desmarcou. Falei: não desmarque a reunião, porque eu já marquei na minha agenda e eu não tenho tempo para perder. E eu fiz todo mundo vir aqui. E aí eles vieram, saiu cabine de bateria, saiu sub, saiu... Porque nós não queremos oferecer para Deus nada do que não nos custe sacrifício. Só que quando Deus olha para uma igreja, Deus não quer uns se entregando de mais e outros se entregando de menos. Você não é criança para as pessoas ficarem puxando sua orelha para você vir para a igreja. Você não é criança para fazer o que você precisa fazer, porque foi Deus quem te chamou. Não foi a Bereana, não foi o pastor Felipe. Quando eu vejo isso, eu contemplo a Deus. E talvez você não saiba, esses dias eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma menina que cresceu comigo no bairro da Raposo Tavares. E ela casou com um rapaz que não era crente. O primeiro casamento dela não deu certo. E a família desse rapaz é um tanto quanto boêmia. E a filha dela ficou dividida entre duas famílias. E ela
começou a seguir a Vilma e começou a olhar as postagens da Vilma e perguntar das coisas da Bíblia. E a pastora começou a conversar com ela. E passou o link do culto para ela. E ela começou a assistir os cultos. E através dos cultos online da nossa igreja, ela começou a ir para uma igreja. E através da ida dela para a igreja, ela mora lá no Grajaú, no fundão da Zona Sul, ela entregou a vida para Jesus. E aí um dia, ela pediu oração pela filha que estava se cortando com gilete no quarto. Pastor, pelo amor de Deus, ore por mim, ore pela minha filha. A gente entrou em guerra com ela, a Vilma começou a orar por ela, começou a acompanhar ela, e a filha dela começou a assistir os cultos aqui. Esses dias ela mandou a foto: a minha filha se converteu e vai se batizar. Merecia uma salva de palmas para Jesus? Imagine se não tivesse um irmão chato aqui. Imagine se a gente falasse: meu irmão, você é muito chato, vai embora. Não, a igreja é feita de gente chata também. Exigente. Manuel. Oh glória. Gente que tem suas peculiaridades, mas que oferece a sua vida porque é grata àquilo que o Senhor fez. Quando nós somos gratos, irmãos, nós não ficamos procurando motivo para Deus se provar para a gente. Deus não tem que provar nada para ninguém, Ele é. Jesus falou para os fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. Deus não precisa se provar para a gente, Ele é. E ainda que Ele não fizesse nada, Ele continuaria sendo Deus. Para fechar aqui, irmãos, pelo amor de Deus, que eu preciso terminar. A gratidão me livra da insaciedade. Somos uma geração que menos celebra as bênçãos de Deus. Por vezes estamos como os 9 leprosos, esperando o próximo milagre, para que Jesus prove ser Deus, prove ser suficiente. Não, Ele é suficiente. Por isso que as coisas de Deus não acontecem sendo forçadas. Não adianta a gente pegar aqui: quarta-feira é dia de jejum e de oração, e começar a querer impor isso para as pessoas. Jesus precisa ser suficiente para nós, irmãos. Se nós conhecermos a Jesus como Ele realmente é, essas coisas fluirão naturalmente, porque teremos prazer em estar com Ele, teremos prazer em contemplar a grandeza dEle, e aí ninguém vai precisar ficar pedindo: você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer. Ele será o suficiente. Porque se Ele não for o suficiente, tudo que nós ofertamos a Ele é religiosidade, quando na verdade precisa ser espontaneidade. Eu não busco a Jesus pelo que Ele pode me dar, eu busco a Jesus porque Ele já me satisfez. A gratidão me livra da insaciedade. Ele não precisa provar nada para ninguém. E isso já é um problema antigo, porque quando Jesus estava entre os fariseus, os religiosos, eles sempre estavam pedindo um sinal novo. Jesus curava alguém aqui: mas será que isso é Deus mesmo? Insaciáveis. Já não basta já o milagre que vocês viram, ele era cego, e agora ele está vendo. O que mais eu preciso fazer para que você reconheça a minha grandeza na sua vida? Só a salvação já seria completamente suficiente, mas nós estamos procurando motivos a cada dia para que Deus se prove para nós. E Jesus falou: olha, para uma geração incrédula e adúltera, nenhum outro sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. O que significa o sinal do profeta Jonas? A minha morte e a minha ressurreição será o único sinal que vocês terão. O único sinal que vocês terão. Naquela época havia uma crença que no 4º dia, não é isso? Alguém que tivesse morto poderia ressuscitar. Por que Jesus ressuscitou a Lázaro no 4º dia? As pessoas, só aquelas que estavam ali poderiam crer, porque elas viram Jesus falando.
Elas viram Jesus falando: eu já não disse que se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, vem para fora. E o cara sai, tirando faixa, fedendo já. As pessoas que estavam ali contemplaram, mas as que não estavam diriam: foi o Espírito da ressurreição que atuava no quarto dia. Agora, por que para si mesmo ele não ressuscita no quarto dia? Por que para si mesmo ele ressuscita no terceiro dia? Sabe por quê? Porque o sinal do profeta Jonas, a ressurreição, é uma questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. Mas se creres, verás a glória de Deus. Deus não precisa provar nada para a gente. Não somos uma geração insaciável, somos uma geração que já recebemos, somos uma geração completa, somos uma geração que estamos com Ele, e se temos Ele, não precisa de mais nada. Não tem um louvor que diz: se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada, nada eu serei sem Ti, meu Senhor. Só Tua presença é o que me basta, e eu Te levarei por onde eu... Com Jesus, irmão, tem jeito até para a morte. Às vezes a gente está preocupado com uma conta que precisa ser paga, às vezes a gente está preocupado com um problema na família, e se nós temos a Jesus, nós temos tudo. Porque se nós sairmos dessa porta hoje e fecharmos os nossos olhos, ao abrirmos, nós o veremos como Ele é. Tudo aqui vai passar, tudo aqui vai acabar. Salomão escreveu no final da sua vida: a vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Sabe o que o Senhor deseja criar em nós nessa manhã? Um sentimento de que nada e ninguém são mais importantes do que o Espírito Santo habitando em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, nem o meu casamento pode me preencher mais do que Ele. Por isso que eu não caso para me projetar no outro, eu caso para fazer o outro feliz, porque eu já tenho Jesus. E se eu tenho Jesus, eu faço o outro feliz, meu casamento tem menos crise. Jesus é tudo que nós precisamos. A gratidão me livra da insaciedade. A gratidão abre portas para que eu viva novos milagres. Você recebeu algo da parte de Deus, sim ou não? Recebi, pastor. Eu quero dizer, tem mais para você. Como que eu vou acessar, pastor? Sendo grato. Como que eu vou acessar, pastor? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que o texto diz? Que ele voltou, se prostrou aos pés de Jesus, dando glória a Deus. Jesus falou: mas cadê os 9? Só um voltou para dar glória a Deus? Aqueles terão testemunho, mas você terá comunhão. Levanta e anda, a tua fé te salvou. O maior milagre que o ser humano pode receber é ter ele e a sua casa salvos, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Quantas pessoas hoje, irmãos, dariam tudo que têm para verem os seus filhos na presença de Deus? Quantos milionários hoje dariam tudo que têm para estar aqui sentado como você? Quantas pessoas hoje estão no ventilador mecânico, no CTI, que dariam tudo que têm para estarem sentadinhas aqui ouvindo eu pregar a palavra de Deus? A salvação é o maior milagre que nós podemos receber. E eu não sei se você tem visto, mas os sinais estão se cumprindo. Jesus está às portas. Os sinais estão se cumprindo e muito em breve a trombeta vai soar. E Jesus está dizendo: existe um povo grato que está pronto. Existe um povo grato que está dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar sonhos, vai ficar tudo, mas nós subiremos com Ele para um lugar que não haverá mais dor, não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá mais morte. Nós estaremos com Jesus para todo sempre, e Ele nos servindo em um grande banquete, dizendo: vinde Paulo, vinde Anderson, vinde Marcão,
Vinde Tamires, vinde Olga, vinde Jefferson, vinde benditos de meu Pai, e possui a herança que lhes está proposta. Por quê, pastor? Porque a gratidão me aproxima de Jesus, e Ele é mais importante do que todas as coisas. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa manhã. Eu quero orar por você e com você. Eu não sei como você tem vivido a sua vida nesses últimos dias, mas talvez coisas dessa vida tenham roubado a sua paz. E não é só sobre o quanto você ora, o quanto você busca, o quanto você pede, o quanto você jejua, mas é o quanto você é grato. Eu gostaria que nessa noite nós fizéssemos um exercício. Feche seus olhos comigo e comece a puxar na sua mente aí, de onde Deus te tirou e para onde Ele te trouxe. Quantas coisas lindas, quantas coisas maravilhosas o Senhor fez na sua vida. Quantas coisas preciosas o Senhor tem feito por nós. E comece a agradecer comigo, dizendo: Pai, obrigado.